Acordo Investidor, seu programa semanal de oportunidades. Bom dia, investidor! Está começando agora mais um Acordo Investidor, seu programa semanal de oportunidades, dicas e inspirações para ajudar nas suas decisões financeiras, que elas sejam feitas com mais consciência e inteligência. Meu nome é Mônica Ferraz, eu sou head de contas aqui da Alta Investimentos e hoje a gente vai seguir na linha de raciocínio que a gente vem tendo. Na semana passada, no Acordo da semana passada, se você perdeu, eu te aconselho a ver aqui no nosso feed, a gente tem o vídeo gravado. A gente falou de previdência privada como instrumento no auxílio do imposto de renda. Então, para você que faz uso do imposto de renda e deseja receber ali de retorno, né, um valor do seu imposto, hoje nós vamos explicar melhor o que mudou. Tiveram algumas mudanças aí na questão do imposto de renda e está todo mundo falando disso, então a gente veio trazer essas informações para você. Quem vai explicar para vocês tudo o que acontece, todas as mudanças do imposto de renda e para declarar o seu imposto é o nosso head de renda variável, Mitsu Ishida. Ele vai compartilhar para vocês, com vocês, na verdade, todas as regras que alteraram para fazer o imposto de renda. Então, pega o seu caderninho ou vai pausando, vai parando e já arrumando todos os seus documentos para deixar tudo pronto, para na hora que começar o período de declaração, você já ter tudo organizado. Lembre-se que se você se organiza antes, você prepara as coisas antes com antecedência e calma, a chance de você ter algum problema ou fazer alguma coisa errada tende a zero, né? Fica bem limpa. Então, eu vou chamar o Mitsu para me ajudar aqui e já eu volto com vocês. Ela chegou à tão temida declaração do imposto de renda. Todo ano a Receita divulga as novas regras do imposto de renda e você precisa verificar essas regras se precisa ou não declarar o imposto, apresentar a declaração para a Receita. Mesmo que você tenha pago imposto no passado, precisa olhar as regras e a partir delas verificar se apresenta a declaração do imposto de renda ou não. Vou passar nesse vídeo as atualizações, quais ferramentas você pode utilizar de forma gratuita para declarar os seus investimentos e também dicas como pagar menos imposto. Tá preparado? Então vamos para o vídeo. Vamos então para atualizações. Qual é a data para apresentar a sua declaração? Do dia 17 de março até o dia 30 de maio. Mas não deixem para a última hora, por favor. Outra dica importante é utilizar a declaração pré-preenchida, que puxa suas informações com a Receita. Porém, ela só vai estar disponível no dia 1º de abril. Espera alguns dias ali para dar uma atualização, a Receita sempre atualiza, mas a pré-preenchida puxa as informações que tem com a Receita. Isso facilita para você na hora de procurar as informações. Até porque se tem bastante informação para declarar, às vezes é fácil você esquecer alguma coisa. Obviamente, a pré-preenchida não é perfeita, precisa verificar os valores, que pode ser que tenha alguma coisa errada sim. Bom, o que então mudou a regra de um ano para o outro? Vou apresentar as regras relacionadas ao que teve de atualização e também para investimentos, que esses dos investimentos se mantiveram. Mas é importante a gente passar, quem sabe você começou a investir ano passado e está com dúvida também. Bom, a regra de rendimento tributável era de 30.639 e passa a ser 33.888. Já para a atividade rural, receita bruta, se você recebeu no passado 169.440, precisa declarar. A anterior era 153.199. Teve então um pequeno aumento nessa regra aqui também. Agora, se você começou a investir no exterior, teve lucro tributável, que é aqueles 15% que teve essa mudança do ano passado mesmo, precisa então apresentar a declaração. Nos outros anos não tinha essa regra, então passou a ter se você investiu no exterior, teve rendimento, recebeu dividendos, essas coisas. Nesse caso, precisa apresentar a sua declaração de imposto de renda por esse motivo. Agora, as demais regras permanecem. Porém, eu vou passar por elas aqui para que você que começou a investir fique com dúvida, né? Então você investiu em renda fixa, em fundos de investimento, previdência privada, fica com dúvida se precisa declarar imposto de renda. A regra diz o seguinte: se seus bens somados superarem R$800 mil, nesse caso você está obrigado a declarar. Então vamos lá. Você vai pegar a sua casa, seu carro, todos os seus bens, incluindo os investimentos. Se a soma total deles passarem de 800 mil, nesse caso, os investimentos de renda fixa e fundos, assim como os demais bens, precisam ser apresentados na declaração e te obriga a declarar também esses investimentos. Agora vamos para a renda variável.
Há alguns anos, tinha a regra de que você investir R$1 na Bolsa de Valores, precisava então declarar imposto de renda. Já teve essa mudança faz uns 2 anos. E o seguinte, se você, em 2024, vendeu acima de R$40 mil em ações, seja ações, ETFs, PDRs, tudo que tem renda variável, nesse caso, precisa declarar. Agora, se você teve um rendimento tributável, ou seja, tive que pagar um imposto porque eu fiz um day trade, fiz opções, operei outros tipos de derivativos, operei mini contratos, e teve aquele imposto que você precisa pagar através da DARF, nesse caso, precisa então apresentar a sua declaração. Uma dúvida, tive que pagar DARF. Tem que apresentar a declaração. Agora, se você está carregando também prejuízos ao longo dos anos em renda variável, eu sei que é difícil, mas você quer compensar esses prejuízos também em algum momento, né? Um momento da glória vai chegar e você vai querer abater esses prejuízos. Nesse caso, para compensar prejuízo, precisa apresentar a declaração. Então, está obrigado a declarar em renda variável também. Como conseguir desconto para o leão do imposto de renda? Bom, a Receita determina já um desconto simplificado de 20%. Mas compensa se os 20% não for suficiente. Então você pode pensar numa previdência privada, tipo PGBL. E a dica que eu dou é o seguinte: o programa da Receita é um grande simulador. Você pode colocar os valores ali. Se eu tivesse investido em PGBL, quanto eu teria aqui de desconto no meu imposto de renda? Quanto eu estaria pagando desse imposto, quando eu estou recebendo por conta desses investimentos? Coloca ali os seus dependentes, as informações do plano de saúde, os dentistas que você foi, e assim você vai conseguir comparar. Todo o programa da Receita já é automatizado para isso, então utilize o programa para poder simular, e se vê que compensa, pode entrar em contato aqui na Alten com a Alessandra, que ela vai te ajudar aí a planejar o seu ano para pagar menos imposto no ano que vem. Até porque o planejamento tem que acontecer no ano passado, no caso, né? Se você quisesse pagar menos. Não agora no momento da declaração. Agora é enfrentar o leão do jeito que dá e se planejar esse ano para ano que vem ser melhor para você. Para facilitar, então, no momento da sua declaração de imposto de renda e calcular os valores em renda variável, temos a ferramenta, que é a novidade, foi novidade no passado, que é o Revar. Vou mostrar aqui para vocês no site do B3 Investidor, para que vocês entrem aqui e acessem o Revar, que tem as informações com a B3 gratuito. Obviamente, não tem como, por exemplo, operações de derivativos, opções, essas informações ainda não tem. É mais para você que começou a investir agora, precisa se organizar nesses cálculos, até porque você tem que pegar as notas de corretagem, tem que, inclusive, ir atrás dos informes do Banco Escriturador, que é essa luta todo ano, que nesse momento todo mundo está indo em busca, alguns não conseguem acesso, mas é uma luta vencível, consegue buscar essas informações do Banco Escriturador e tem inclusive essas informações aqui no site da B3. Então vamos passar para vocês o Revar aqui em Serviços, Calculadora de R. Bom, para vocês acessarem o Revar, é só entrar com a sua conta da B3, colocar o seu e-mail de conta, a senha e entrar aqui em Serviços para ter esse acesso. Você vai vincular suas informações ali com a B3 e o Revar já vai apresentar esses cálculos para vocês. Então calcula de ações, BDRs, ETFs, Units, Fiagro, cotas de fundo de investimento, recibos, direitos e bônus de subscrição. É importante entrar esses informes para verificar se está corretamente, até porque é uma ferramenta automatizada, pode ter algumas diferenças, alguns erros ali, por isso que é importante sempre verificar. Existe a facilidade, mas precisa confirmar a informação. Os fundos imobiliários também precisam desses informes. Se você já fez outras vezes, provavelmente deve estar recebendo por e-mail esses informes, né? O informe de rendimento chegou para você e deve receber essa informação para você conferir. No BTG você vai acessar histórico, documentos, imposto de renda e vai ter essas informações lá para você. Bom, agora vou apresentar outra facilidade. Aqui não tem todas, mas existe alguma que calcula todas, Mitsu? Sim, existe essas informações. Eu vou passar aqui para vocês, que é a calculadora de R do BTG Pactual. Não é puxar no saco, só porque a gente tá no BTG, mas é porque ele vai ter todas as informações. Claro, se você tem todos os investimentos aqui, se você tem investimentos em outras corretoras, aí você vai ter que procurar uma por uma, não tem auxílio da ferramenta. Mas trazendo para cá, as informações, fica tudo mais fácil, já apresenta aqui na calculadora, calcula para vocês as informações. Aqui sim, calcula opções, calcula os mini contratos, calcula opções flexíveis também,
de forma gratuita essa calculadora. Então eu vou passar aqui o que a calculadora faz, né? Calcula os seus impostos a pagar ao longo do ano, para quem utiliza. Inclusive, você é cliente da Alta, deixa aqui nos comentários se você já utiliza a calculadora. O pessoal elogia bastante a calculadora, essa calculadora do PTG, viu? Bom, quais são as funcionalidades? Tem resumo, visão mensal, tem relatório compatível com a ficha declaração de rendimentos e bens e direitos. Aqui vai apresentar para vocês só para ter uma ideia. Você vai abrir sua declaração e você vai olhar os campos para declarar. Aqui tem os campos que tem lá, então vai ser mais fácil identificar as informações na hora de fazer sua declaração, de vir e colocar as informações aqui, até porque a gente fica meio perdido com tanta informação, às vezes o código está diferente do informe, e o BTG tem essa funcionalidade de apresentar a ficha bens e direitos, o código, até inclusive a descrição. Pode completar com um pouco mais de informação, mas a descrição também que vai estar descrita ali é válida. Tem o preço médio, o CNPJ da ação também tem, bem facilitado, né? Não precisa ficar buscando no Google, e tal ação, qual é o CNPJ? Não, aqui já vai ter as informações. Ó, tem opções Bovespa, à vista, BDR, CTRs, Fiagros. Tem alguns que ele não contempla, que é o ETF de renda fixa, mas isso sai lá no informe também. E tem notas de corretagem também para auxiliar. Mas é de forma gratuita. Ó, ativos cobertos no Day Trade. Ações, BDRs também, ETFs e opções se você opera Day Trade. Calcula tudo automaticamente aqui na calculadora do imposto de renda. Esse PDF está disponível no grupo de renda variável da Alta. Então cliquem lá para acessar e fazer a adesão de forma gratuita e ter consolidado todos os seus investimentos e verificar também essas informações. Respira, é bastante coisa, tem bastante informação, são muitos detalhes, mas são ferramentas gratuitas que te auxiliam aí na hora e no momento de declarar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos então no próximo. Quer algum assunto de imposto de renda, precisa de ajuda? Deixa aqui nos comentários que eu volto, contando um pouco mais de detalhes, das novidades também para vocês. E até a próxima. Obrigada, Mitsu, pelas informações. Vocês viram aí, né? Você pode, como eu disse, assistir novamente o programa, parar, anotar as informações que você precisa. Lembra, gente, na hora de declarar, tudo tem que ser feito com muita atenção. E se não é você que declara, se é o seu contador, você também pode enviar esse vídeo para ele. Fica aqui disponível para os nossos clientes. E já que a gente está falando de se preparar antes e de ter essa organização, ter mais um vídeo da nossa série inspiracional com o Sérgio, falando da nossa base aí de crença aqui da Alten, né, do nosso lema. E esse vídeo de hoje é sobre a parte do lema de ficar quieto, que é você não ficar ali na ansiedade de ficar olhando os seus aportes todo dia. Eu quero ver se rendeu isso, se rendeu R$1, se rendeu 50 centavos. Então, essa é a questão toda de você ficar calmo, acreditar na sua estratégia, se for uma boa estratégia ou feita com auxílio de bons profissionais. E aí vocês vão entender um pouquinho mais o que é esse ficar quieto. Olá pessoal, muito bom dia, uma excelente semana para todos. E essa semana a gente segue aqui falando um pouquinho do nosso mantra. Quem não acompanhou os 2 últimos vídeos dos acordes, aqui no YouTube você consegue facilmente encontrar. Para quem não sabe, o nosso mantra ainda é o tempo, o aporte, o ficar quieto e a diversificar. Nós falamos um pouquinho sobre o tempo, falamos um pouquinho sobre o aporte, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ficar quieto. E o que é esse ficar quieto que você tanto fala, Sérgio? Bom, o ficar quieto é uma maneira que nós encontramos aqui de forma mais lúdica para poder mostrar para os nossos parceiros, nossos amigos clientes, nossos seguidores, a todas as pessoas que acompanham o conteúdo que nós geramos aqui na Alten, mostrando que existem só esses elementos, falando obviamente do mercado financeiro, para você atingir aí a sua prosperidade. Não existe outro tempo aporte, ficar quieto e diversificar no mundo, né, que você possa seguir. Essa é a receita de bolo que você vai ter que fazer. Demora, não é fácil, porém não existe outro meio. E hoje eu queria contar um pouco aqui, vou colocar em paródia aqui, de forma de um conto, mas isso aconteceu efetivamente e acontece diariamente aqui com alguns dos nossos amigos clientes. Em uma vila existia aí uma família muito rica que em determinado momento, depois de uma tempestade muito forte, sobrou apenas uma pessoa nessa família, o filho mais velho. Os pais faleceram, os tios, enfim, e ele herdou todo aquele
patrimônio. Contrapartida, ele buscou, obviamente, foi lá na assessoria de investimento dele, lá da vilazinha, a Alten lá daquela vila, e conseguiu ali, através ali de algumas recomendações, colocou seu dinheiro lá em ações, criptomoedas, fundos de investimento, previdência, enfim, colocou lá todo o dinheiro alocado naquilo ali. Só que em determinado momento ele via que aquilo ali estava muito chato, que aquilo ali rendia pouco por mês, tinha mês que ficava até negativo, né? Enfim. E aquilo ali ele começou a movimentar muito a carteira dele. Então ele vendia, começou a fazer comprar e vender ações, aí daqui a pouco a ação caía, ele vendia na baixa, a ação subia, ele comprava na alta, via uma estilingada de um Bitcoin, via uma oportunidade de um fundo que ele olhou só os 3 últimos meses e viu que o resultado estava maravilhoso. Quando ele colocou o dinheiro, aí vem aquele famoso ditado, né? Ah, caiu porque eu coloquei o dinheiro. É isso. E aí depois de bater muito, ele viu que aquilo ali realmente não funcionava e ele foi no sábio da vila. E o sábio da vila comentou com ele a importância e deu a analogia de uma árvore. Essas árvores aqui, elas estão aqui há mais de 20 anos, são bonitas? Nossa, são bonitas, mestre. Isso aqui levou mais de 20 anos e ela parada no mesmo lugar, apenas recebendo água da chuva, o sol, sem mover uma palha, ela continua e está aí, esplendorosa. E o que eu quero dizer com isso é que para você ter sucesso, para você ter realmente um valor agregado na sua carteira de investimento e na sua vida também, na sua saúde, enfim, você precisa ter tempo e resiliência, você precisa ter um foco e saber que aquele foco ali tem um propósito. Esse propósito é que você tem que colocar desde o primeiro momento quando você vai fazer seus investimentos. Tenha um propósito definido e siga aquele propósito. Não fique mexendo, porque o mercado de ações, por exemplo, ele volta. Tudo que está acontecendo hoje já aconteceu N vezes lá atrás. Então utilize o ficar quieto a seu favor. Não fique mexendo muito na sua carteira. O mercado ele quer que você faça isso, que você fique mexendo na sua carteira. É assim que ele ganha dinheiro. Ah, Sérgio, mas você não é do mercado financeiro, você é do mercado financeiro, mas eu não preciso disso para poder ter o nosso trabalho aqui na Alten render em função disso. Isso não existe. Eu acho que tanto a Alten quanto todos vocês que estão assistindo aqui podem sim ficar quieto e ter sua carteira de investimentos muito mais próspera. Pense nisso. Conte conosco e até mais. Obrigadão, Sérgio. Viu aí? Então, ó, fica quieto em relação aos seus investimentos, fique tranquilo, não precisa ficar nessa ansiedade. Eu sei que às vezes dá vontade da gente olhar ali, saber como é que tá indo, mas às vezes essa ansiedade de querer saber o tempo inteiro, ficar ali buscando, ver se rendeu ali 10 centavos, às vezes isso atrapalha a sua estratégia inicial. Pense sempre qual é a sua estratégia na hora de fazer os seus investimentos, faça isso com planejamento e se você precisa de ajuda, chama a gente no atendimento que a gente te ajuda a traçar a melhor estratégia para o seu objetivo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, o programa hoje foi mais curto, mas é aquilo, lembra que eu falei na semana passada, quando a informação é muito boa e tem muito do que pensar, às vezes é melhor uma coisa mais rápida mesmo, para vocês ficarem digerindo aí melhor a informação, tá bom? Meu nome é Mônica Ferraz. Tchau, tchau.